Boa noite a todos, nossos irmãos, parentes, amigos, encarnados, desencarnados também, que sempre nos assistiram no Centro Espírita Sebastião Marte, no Bandeirante, e agora estão, através da tecnologia, nos assistindo dentro de suas casas. É um prazer muito grande nos acolher em suas casas, com muito carinho e com muito amor no coração. Continuando a leitura que nosso irmão Frederico começou, nós vamos àquela parte mais interessante dessa chamada que os fariseus e os escribas tentaram testar Jesus naquele momento. Né? Mas antes um pouquinho, vamos lembrar o que eram os escribas. Os escribas eram aquelas pessoas que sabiam escrever, que não eram muitos na época, não eram muitos. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever e ler. E os escribas, eles copiavam os ensinamentos de Deus, os mandamentos que Moisés trouxe, e passavam para as pessoas, copiavam e iam transferindo as cópias para as pessoas, os escribas. E os fariseus eram o detentor do conhecimento, conheciam as leis de Deus de cor e salteado. Então esses dois tipos de seres foram testar Jesus, como ele era o enviado de Deus, eles tinham dúvida ainda, algumas dúvidas, se ele era mesmo enviado de Deus, fizeram essa pergunta para testar quem ele era. Mestre, nós pegamos essa mulher aqui em adultério, o que vós achais? Né? Ela foi pega em adultério. Naquela época, imagine, na época de Jesus, como é que a mulher sofria. E ninguém perguntou, e o homem que estava com ela? Né? E o homem que estava com ela? Só perguntaram sobre a mulher. Então nós vamos lá ver o que ele disse no Evangelho. Mestre, essa mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, lapidar essa mulher. Qual é, pois, sobre vós o sentimento? Quer dizer, o que o senhor acha disso? Se Moisés mandou lapidar ela, que era morrer sob apedrejamento, o que o senhor acha disso? O que você acha disso, já que você é o Messias? Testando ele, para ele julgar alguém que estava ali sendo massacrada por umas pessoas naquele momento. E, como continuasse a interrogá-lo, ele disse que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ele colocou essa frase muito bem colocada, muito bem inspirada, deixou todo mundo sem graça. Os primeiros a sair de fininho foram os mais velhos, os mais idosos, começaram a sair, começaram a pensar, refletir. Quem não tinha pecado nenhum foi saindo, todo mundo foi saindo, não ficou ninguém perto dela. Depois ele se abaixou de novo, continuou a escrever sobre a terra, mas eles, ouvindo, falaram assim e se retiraram um por um. Jesus então levantou-se e disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Então ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Não mais. Ide, e no futuro não voltes a pecar. Então, que exemplo maravilhoso que nós temos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho de Jesus, que nos mostra que a todo tempo nós somos concitados a fazer o julgamento e nós aproveitamos, às vezes, exageramos nos julgamentos que nós fazemos sobre as pessoas, sobre os vizinhos, sobre os parentes, que nós temos sempre essa mania. Isso é do ser humano, infelizmente. Nós julgamos, temos a mania de julgar todas as pessoas. E Jesus foi testado. Como ele era o enviado de Deus e tinha uma luz maravilhosa, a maior que existiu na face da terra, ele pôde nos mostrar com inteligência como responder aqueles fariseus e os escribas que fizeram aquele teste para testar o que ele ia dizer. E daí para frente, muitas outras pessoas faziam muitas perguntas para testar ele, ver se ele era mesmo quem dizia que ele era, se ele era o Messias. E até hoje, infelizmente, muitas crenças não acreditam que ele é o enviado de Deus. Não acreditam. Acham que ele é um dos profetas que veio, que passou, e não acreditam ainda nele. Acreditam no Velho Testamento. Muitos ainda hoje, ainda não têm essa crença. Mas nós, cristãos, que acreditamos em Deus e acreditamos que Jesus é o nosso maior exemplo que passou na face da terra de bondade, nós temos que lembrar dessas passagens com muita atenção, com muito carinho, porque ele veio para nos ajudar, para nos ensinar: olha, não julgue vossos irmãos,
Não julgue. Porque quando você está apontando o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Nós somos as pessoas que mais necessitamos desse aprendizado. Quando nós estamos aqui falando, quando existe uma missão de fazer uma palestra doutrinária dentro do Evangelho, nós somos os maiores necessitados desse ensinamento. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Falar, o fulano vai fazer uma palestra. Ele é perfeito? Negativo. Nós somos os mais necessitados dos ensinamentos do Evangelho para tentar colocar em prática na nossa mente e nos nossos corações aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho. Então, continuando, umas passagens interessantíssimas que tem dentro da própria Bíblia, também convoca Jesus a julgar. É muito interessante. 2 homens subiram no templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, ainda que como este publicano. O cara estava orando, um fariseu orando, e já falando mal do publicano que estava do lado dele, no mesmo tempo. Olha que interessante. Está no Evangelho isso. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, tudo de quanto eu ganho, mas esse publicano está longe, está bem longe, e ainda que não queira se levantar os seus olhos do céu, mas batia no peito dizendo, o publicano ficou com medo e começou a orar. Ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Ele só falou isso. Ficou com tanta vergonha que falou que ele era um pecador. Tanto que o outro tinha falado dele, ele se achou um pecador, o publicano. Aí Jesus pega e fala, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso aí está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então, sempre existiam situações que colocavam Jesus em prova, em teste, para ver como ele agia diante do julgamento que as pessoas faziam, umas com as outras, com ele, testando a sua sinceridade, se ele era mesmo o Messias que todos esperavam. Por exemplo, nós temos situações dificílimas hoje em dia. Nós estamos vendo essa pandemia atacando o mundo, o Brasil, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas desencarnando, morrendo, perdendo suas vidas. E nós temos que lembrar, meu Deus, será que Deus é injusto? Será por que está acontecendo tanta coisa? Nós temos logo aquela vontade de julgar, né? Será que Deus é injusto? Será que as pessoas estão indo fora de hora? O que nós estamos fazendo como espíritas, como cristãos, para ajudar os irmãos que estão desencarnando em massa, milhares de pessoas? Nós que não estamos podendo ir nos centros espíritas, nos reunir nos templos, nas igrejas, por causa desse problema, deveríamos nos recolher um pouquinho, meia hora por dia, fazer uma prece por esses irmãos que estão desencarnando e pedindo, meu Deus, ajude esse irmão que está indo para o outro plano, para quem acredita, quem não acredita, para o céu, seja para onde for. Eles estão deixando suas famílias, são milhares de pessoas, milhares de famílias sofrendo, e nós, como conhecedores que a vida não acaba, que a vida continua, devemos parar, pensar, analisar dentro do Evangelho. Será por que está acontecendo tudo isso na Terra, nesse momento, que nós todos precisamos nos concentrar, falar, meu Deus, me ajude. Nós todos precisamos da tua ajuda. Não queremos usar a maledicência, não queremos usar a nossa palavra em vão, falando mal do nosso irmão, divulgando coisas erradas, como em muitas casas, em muitos templos existem, infelizmente, a maledicência. Dentro das casas espíritas, dentro do centro, dentro da igreja, todos os lugares, existe isso. A mania de julgar. As pessoas julgam erroneamente. Tem pessoas que falam assim, o fulano do centro ou da igreja não é uma boa pessoa. Não vou mais no centro. Não vou mais.
deixa de ir à igreja, deixa de ir no centro, deixa de frequentar a doutrina, o cristianismo, porque o ciclano ou beltrano tem defeito. Aí nós perguntamos, qual a culpa que Jesus e o evangelho de Jesus têm se nós somos falíveis e cometemos erros, falhamos, resvalamos muitas vezes, fazemos uso da maledicência erroneamente, o que o evangelho de Jesus tem a ver com isso? Então, essa parábola, essa passagem do evangelho que nos vem concitar não julgar para não sermos julgados, vamos colocar dentro de nós mesmos. O que eu faço com o que eu já aprendi do evangelho? O que eu faço com o que eu aprendi de Deus? Os ensinamentos que eu tenho. Ah, mas o fulano faz, o fulano não faz. E o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso ajudar o meu próximo nessas situações difíceis que o mundo está passando? Em vez de perder o tempo, gastar energia e tempo com maledicência, julgando erroneamente as pessoas, vamos ajudar com prece. Fazendo a caridade, porque a caridade é um remédio maravilhoso que nos ocupa a nossa mente, ocupa o nosso tempo, a nossa palavra, os nossos pensamentos em prol do próximo. E através dela, nós vamos conseguir amenizar o sofrimento do nosso próximo e não vamos ter tempo de fazer mau julgamento de ninguém, seja quem for, porque nós todos somos falíveis. Se nós não fôssemos falíveis, nós não estaríamos aqui na Terra encarnados. Estaríamos em outros planetas mais evoluídos. Se nós estamos num planeta de expiação e prova, é porque nós precisamos aprender, precisamos evoluir. E a parte da evolução passa por isso. Errou, caiu, levanta, começa de novo. Não tornes a errar. Ah, mas eu errei de novo. Começa de novo. Não desanime. Nós estamos vendo nesse momento de pandemia que nós estamos passando no mundo, recentemente saiu nas estatísticas, nas mídias que passam sempre, que, por exemplo, São Paulo, 30% de aumento nos casos de violência familiar. Aumentaram em São Paulo desde que começou a pandemia. E no Rio foi 50%. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo ficar dentro de casa juntas. Estão se degladiando na própria família. E isso não é bom. Isso não é bom para nós, porque nós precisamos parar de julgar. Lembrar que nós somos irmãos. Se nós estamos dentro de um lar e foi nos colocado aquelas pessoas para morar naquele lar, não foi de graça. Não é à toa. Nós estamos juntos, não é por acaso. É por um motivo para nós aprendermos a ter mais amor, mais paciência, mais tolerância. Principalmente nesses momentos que temos que ficar preso no lar. Ah, mas tem muita gente que está saindo? Tem. Tem gente que precisa sair? Tem. Tem pessoas que é indispensável sair? Tem que sair. Mas aquelas que podem ficar em casa, que têm condições de ficar em casa, fiquem. Porque quem está ficando está ajudando a quem precisa sair. O médico, o bombeiro, o policial, o gari, um monte de gente que trabalha vendendo coisas no supermercado, eles precisam sair. Mas aqueles que não precisam, vamos tentar evitar, porque nós vamos ajudar as pessoas que precisam ter saúde para trabalhar. Porque muitas pessoas estão desencarnando. Não é brincadeira. Tem gente que acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Está se aproximando de nós, a cada dia que passa você descobre uma pessoa próxima de você, muito próximo, que está desencarnando. E como espíritas, conhecedores da doutrina, sabendo que a vida não acaba, nós precisamos ter esse bom senso de fazer a nossa parte. Ah, mas o fulano vai. Não vamos julgar. Olha como é que está o capítulo. Não vamos julgar quem vai. Não vamos falar, ah, mas o fulano saiu. Deixa ele sair. Nós temos o livre-arbítrio. Quem puder, fica em casa. Quem não puder, quem precisar, saia e vai fazer a sua tarefa e pedir a Deus ajuda. Porque nós temos casos, por exemplo, nosso irmão Giovandi, do nosso centro, 83 anos, a filha dele, os dois filhos dele foram contaminados, mas assintomáticos. São bem novos. Tiveram que ser isolados. Nosso irmão da nossa casa espírita. Os filhos, a Giovana e o Pedro, estão contaminados, foram afastados do Giovandi.
na nossa casa, o nosso irmão. Acho que muita pouca gente sabe disso. Então, está se aproximando da gente. Então, por que a gente vai facilitar? Ah, você tem medo de morrer? Não é medo. Se nós temos aqui condições de viver, vamos continuar vivendo com alegria, aproveitar a vida, mas de forma consciente, ajudar a quem precisa nesses momentos difíceis que vão passando. Ainda vai acontecer muita coisa ainda. E nós precisamos aprender. Não se precipitar. Se a gente pode ficar em casa com saúde física e mental, vamos usar a nossa mente para o bem, porque nós todos somos capazes de fazer muito mais coisa que nós estamos fazendo. A gente descobre isso. É engraçado, é interessante como nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Aprender a cozinhar, aprender a descascar batata, aprender a tocar teclado e por aí vai. Aprender um monte de coisa que você não achava que não era capaz de fazer e vai fazendo dentro de casa. Hoje, por exemplo, Dia dos Namorados. Quantas pessoas poderiam? Ah, eu podia estar no shopping, eu podia estar no cinema, eu podia estar no restaurante chique. Muitas pessoas podiam estar em muitos lugares. Mas estamos aqui, aprendendo o Evangelho, dedicando um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa vida, para refletir um pouquinho. O que nós estamos fazendo com os talentos que nos foram dados por Deus, que é nosso Pai? O que nós fizemos? O que nós conseguimos fazer nesse período que está apresentando experiência nova para todos nós? Nós precisamos colocar a cabeça para funcionar, porque nós somos todos filhos de Deus. E nós precisamos evoluir juntos e passar o que a gente pode de experiência para os nossos irmãos. Nós que conhecemos a doutrina espírita, que somos reencarnacionistas, vamos aliviar um pouco a dor desses irmãos que estão deixando o corpo. Muitos falam, meu irmão, a vida não acaba, a vida continua, mas eu estou com saudade, a saudade é normal. Mas a vida não acaba. Imagine só esses irmãos que estão indo para os hospitais, que a sensação que tem no momento do desencarne é de sufocamento, como se estivesse morrendo afogado, sem nenhum parente próximo, e os médicos e enfermeiros deixam ele no canto. Ó, esse aqui não tem mais jeito, vai ficar lá no canto. Como é que nós gostaríamos de ser atendido nesse momento, nesse instante? Independente de crença, que não tem nada disso vai ajudar naquele momento difícil. Uma prece. Então, fazer evangelho no lar, ou ler a Bíblia, fazer um culto do evangelho, qualquer que seja a sua crença, vamos orar para esses irmãos que estão desencarnando não é precocemente, estão desencarnando, muitos acham cedo, que tem gente de todas as idades morrendo. Vamos pedir por eles, meu Deus, ajude esses irmãos, ajude essas famílias que estão perdendo esses irmãos, que são nossos irmãos. Estão indo. E nós precisamos fazer a nossa parte, ajudar os espíritos que estão indo, cumprir todos os dias, se possível, porque eles sentem essa vibração de amor nossa. E não julgar, porque fulano errou, fulano devia ir, não foi, devia colocar a máscara, não colocou. De novo, quem somos nós para julgar as pessoas? O conhecimento para algumas pessoas chega de um jeito, para outras pessoas chega de outra forma. Então, vamos agir com caridade para com o próximo. Que esse é o melhor remédio, do nosso coração é fazer a caridade. E nós sabemos que, por exemplo, tem várias histórias impressionantes e interessantíssimas dentro do próprio Evangelho da Bíblia, que fala como fazer a caridade é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, em Pedro, né, capítulo 4, versículo 8, diz assim: antes de tudo, mantenham em vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então, aquelas pessoas, nós que pecamos através da maledicência, que fazemos o julgamento errado das pessoas em momentos inapropriados, devemos pedir desculpa e fazer a caridade, porque é através da caridade que nós vamos aprender a nos melhorar, ser cada dia pessoas melhores. E tem uma história muito interessante sobre essa situação, que a caridade cobre a multidão dos pecados, que está no livro que nós conhecemos do nosso André Luiz Ruiz, que chama-se O Amor Jamais Esquece. A história de um discípulo de Jesus chamado Zacarias. Zacarias era
um sapateiro que, por acompanhar Jesus, ele deixou de ser sapateiro, guardou todas as suas ferramentas e foi seguir Jesus. E ele, Josué, seguindo os passos de Jesus de longe. Ele era um discípulo de Jesus, não era um apóstolo. E o que ele fez? Certa noite ele estava sentado junto com Josué e começou a chorar. E Josué perguntou para ele: o que houve, Zacarias? Por que você está chorando? Ele: é porque eu comecei a seguir Jesus, vi as coisas que ele faz, a bondade que ele faz através da caridade, e eu estou com muita vergonha. Mas por que você está com vergonha, Zacarias? Josué falando. Zacarias fala: quando não tinha minha sapataria ainda, eu conheci um homem chamado Absalom, um velho Absalom, que ele era muito rico, muito avarento, muito ignorante, tratava mal todas as pessoas, não dava esmola para nenhum mendigo, não fazia bem a ninguém, era muito rico e não fazia bem a ninguém. O que aconteceu? Esse homem ficou pobre e um dia caiu em frente da minha sapataria na calçada. O que acontece? Ele estava todo maltrapilho, todo rasgado, com o sapato furado no fundo, caiu. Eu fui até a porta da sapataria. Perguntei: o que houve, meu amigo? Ele: meu amigo Zacarias, eu estou com esse sapato muito grande no meu pé é pequeno, e o pé dele estava sangrando. E eu queria que você me ajudasse, já que você tem a sapataria, se você pudesse me arrumar um sapato velho aí, eu agradeceria muito. E o Zacarias está contando essa história para o Josué. Ele tinha recebido muitos sapatos de graça. Na sapataria as pessoas iam comprar o sapato, compra o novo, deixava o velho lá. Não era nem muito velho, ele recebia o sapato de graça. Ele podia dar um sapato de graça para aquele homem, o velho Absalom. Mas ele julgou naquela hora, usou o julgamento errôneo, falou assim: esse cara era miserável, ele era muito rico, maltratava os mendigos, era avarento e não merece ser bem tratado. Olha o que o Zacarias fez, com o julgamento que ele fez. Ele foi lá dentro, achou um sapato muito bom, trouxe e deu para o velho Absalom usar. O velho colocou o sapato, os pés dele estavam sangrando, ele colocou o sapato, mexeu um pouquinho, que beleza, o sapato ficou ótimo. Muito obrigado. Agradeceu o sapato para o Zacarias. O Zacarias falou assim: não é de graça não, custa 2 moedas. Veja bem o que uma pessoa, um discípulo, que já tinha se transformado em discípulo, mas ele estava lembrando que isso estava corroendo ele. Ele custa 2 moedas. Aí o velho falou para ele, o velho Absalom: eu não tenho dinheiro. Ele: não, você não se preocupa não, o senhor me paga daqui a 2 semanas. Ele falou assim: eu não tenho como lhe pagar, nem daqui a 2 semanas, esse sapato que o senhor está me dando. Mas eu tenho esse casaco aqui, se o senhor quiser, eu tiro esse casaco e dou para o senhor pagar o meu sapato. Então, o que acontece? Ele tirou o casaco, todo rasgado, todo esfarrapado. Debaixo do casaco, a camisa estava toda rasgada aqui. O Zacarias fala que eu vi os ossos dele, de tão magro que ele estava, esquelético. E eu peguei o casaco como pagamento e deixei ele embora com o sapato e fiquei com o casaco rasgado como pagamento. E começou a chorar muito, chorar muito. E nesse momento, o Zacarias, chorando muito, o Josué fala: meu irmão, isso já passou. Nós agora somos discípulos de Jesus. Aprendamos com ele, que é o nosso exemplo maior, que a caridade, ela faz o que ela cobre a multidão dos pecados. E aí, Zacarias se acalmou e foi um dos grandes discípulos de Jesus. Ele e Josué, com muitas obras, muito trabalho dentro da caridade, para mostrar a gente que nós cometemos muitos erros, nós fazemos muitos julgamentos indevidos em horas erradas, depois nos arrependemos, choramos por dentro, ficamos agoniados, arrasados: por que eu fiz aquilo, por que eu fui fazer aquilo? Mas lembremos desses exemplos dos nossos irmãos, que era discípulo de Jesus, e se arrependeu e se tornou um dos grandes exemplos a serem seguidos como pessoas nobres, que todos nós somos capazes de acompanhar. Esses exemplos precisam ficar na nossa mente, gravadinho lá no fundo. Olha, se aquele cara lá conseguiu, eu posso conseguir também. Eu posso melhorar. Eu posso ser uma pessoa melhor. Porque nós somos filhos de Deus. Somos falíveis? Somos. Mas somos capazes de mudar e dar um melhor exemplo de nós mesmos, porque nós somos
todos irmãos e podemos melhorar a cada dia que passa, um dia melhor e um dia atrás do outro, porque nós somos obra de Deus. Não nos esqueçamos disso nunca, porque nós vamos ser simplesmente cobrados por tudo que a gente faz, a gente fala, a gente pensa. Se a gente julga errado, principalmente em lugares como dentro do próprio templo, vamos tentar evitar esse tipo de coisa. Ah, você viu fulano? Você viu o ciclano como é que faz? Não nos interessa. Cada ciclano, cada beltrano que comete um erro, vai ser responsável pelos erros que comete. Lembramos que Jesus, o Evangelho, não tem culpa de nada que acontece que não seja por nós. Então vamos lembrar sempre disso, meus irmãos, que nós somos perfeitos dentro do nosso pensamento, do nosso sentimento. Mas às vezes as pessoas não acham. Então vamos pensar que nós somos imperfeitos. Que somos imperfeitos, mas possíveis de melhorar a cada dia mais. Porque nós todos somos filhos de Deus. E Deus não desampara ninguém, não vai deixar a gente nunca, nunca fora da caridade, do amor imensurável que Ele tem para conosco. Meu amigo, meu irmão Nelson, muito obrigado aí pela palestra, pelos ensinamentos aí, né? Em nome de Jesus. Nós temos pessoas aqui de algumas partes de Brasília. Nós temos gente aqui até dos Estados Unidos acompanhando aí a nossa live. Olha só, o negócio está ficando bom. Nelson, uma pessoa aqui, um irmão, pergunta para a gente assim, não julgar, mas qual a forma correta de lidar com alguém que erra sucessivas vezes? Continua a mesma coisa. Por exemplo, quem somos nós para julgar? Não é? Quem somos nós para julgar? Às vezes o colega que está errando sucessivamente não teve a oportunidade de ninguém chegar para ele e falar assim, meu irmão, cuidado, você está no lugar diferente, precisa mudar um pouquinho, tentando levar o exemplo de mudança para as pessoas. Esse exemplo que falta, às vezes, a gente colocar para as pessoas que muitas vezes não têm chance, não têm conhecimento, não chegou até ele. As parábolas de Jesus, os exemplos de Jesus não chegaram até ele. Então, às vezes, nós precisamos ser o exemplo vivo. Que até o Francisco de Assis, olha que interessante, Francisco de Assis, quando pegou os 200, ele tinha 200 seguidores, falou assim, vamos irmãos, ide e pregai. E se necessário for, use as palavras. Então, o nosso exemplo é a melhor coisa do que 1000 palavras. Nos dias de hoje, como não cair na tentação de julgar nossos políticos diante de tanta coisa absurda? Orar? Rapaz, nós temos que orar sim. Temos que orar sim por todos, independente de tudo. Porque nós somos filhos de Deus, todos nós começamos e terminamos as nossas missões, né? E graças a Deus nós somos brasileiros, todos nós. E temos que pedir a Deus, independente de governo, que ilumine os nossos governantes para que tenham boa assessoria espiritual, que os seus anjos guardiões os protejam e eles sejam os melhores governantes que nós necessitamos, independente de governo. Porque nós precisamos ser brasileiros, não ficar nos degladiando, colocando o ódio acima do amor. Muito bem, meu amigo. Bom, nós temos aqui, a Neiva está dizendo aqui para o Nelson, gostamos muito da palestra. Na verdade, a Neiva é a Ramayane, né? Gostamos muito da palestra. Temos uma outra pergunta aqui, quando você falou ali sobre o discípulo. Uma jovem está perguntando aqui, qual a diferença de discípulo e apóstolo? Jesus, por exemplo, ele determinou, quando ele veio aqui na Terra, ele escolheu 12 apóstolos, 12. E quem era o discípulo? O discípulo é aquelas pessoas que admiravam Jesus, começaram a se desfazer. O Josué, por exemplo, era rico. Josué era um cara rico. Começou a chegar em casa e falar, olha, tem um cara aí, um tal do Messias aí, que é um cara muito interessante. Eu vou seguir ele. O pai dele falou, se você seguir esse cara, eu vou deserdar você. Ele saiu só com a matulazinha, a roupinha do corpo, igual o Francisco de Assis fez, e saiu seguindo Jesus.
e se juntou com Zacarias, que era um sapateiro que fechou a sapataria, também foi seguir Jesus. E assim muitas outras pessoas foram seguindo Jesus. E eram os discípulos, era o quê? Acompanhavam Jesus, faziam até curas também, em nome de Jesus. Tem uma passagem interessantíssima de discípulo, que as pessoas, muitas delas não conhecem. E Jesus estava andando com os apóstolos, 12 apóstolos, viam mais ou menos 200 pessoas acompanhando ele, aquela multidão, e o Zacarias e o Josué estavam lá em cima do monte, olhando, falando, olha lá, como é que tem um monte de gente andando atrás dele? Não dá para a gente acompanhar, ele não vai nem ver a gente. E ficaram olhando. E o Jesus foi passando, foi andando. Certo momento eles viram que uma senhora idosa, doente, foi ficando para trás, ficando para trás. E o Josué olhou e falou, coitada daquela mulher, ela não está conseguindo acompanhar Jesus e os apóstolos e os 200 pessoas. Ele parou, pensou, fechou os olhos, pediu de longe, ele estava longe de Jesus. Jesus, aquela mulher precisa da sua ajuda. Jesus parou, ouviu o pensamento de Josué, voltou, virou, foi lá na mulher, todo mundo atrás dele de novo, os 200 foram atrás dele, fez um tratamento nela, curou ela, deixou ela calma, olhou para cima do monte e em pensamento olhou, obrigado, Josué, pelo pedido que você fez a essa mulher. Estava longe dele e conseguiu fazer isso. Então os discípulos eram assim que eles atuavam. Ficavam sempre de longe ali dando uma olhadinha, acompanhando, mas exemplificando o que Jesus queria, que é fazer a caridade. Certo. Tem uma pergunta aqui do Cleiton. As fake news nos levam a julgar, ver de forma errada. Que o Espiritismo nos auxilia para lidar com as notícias falsas da internet? Primeira coisa que nós temos... Até eu me dou vontade de falar dessa daí, viu? Se você quiser, pode ficar à vontade, pode falar. Olha só. O que é fake? Falso. Falso, né? As pessoas estão propagando muitas notícias erradas, falsas, julgando as pessoas erroneamente. Se a pessoa fez ou não fez o que está escrito ali, não nos interessa. Não nos interessa. Não está escrito aqui, não julgueis para não ser julgados. Então tem gente que cria site falso, notícia falsa, inventa um monte de coisa. Por exemplo, nós vimos em 2014, uma mulher inocente, por causa dessas fake news, dessa notícia falsa na internet, falou assim, aquela mulher lá, ela faz magia negra com criança. Foram lá, no Guarujá, mataram a mulher, deram uma surra nela, mataram ela lá, por uma notícia falsa que circulou na internet. Uma mulher inocente, foi arrancada de casa, espancada até a morte, por uma notícia falsa. Então, antes de ver qualquer notícia, vamos pensar em Deus. Espera aí, o que essa notícia está trazendo de bom para o meu coração? O que eu vou ser melhor olhando essa notícia? Quem está mandando? Independente de quem está mandando, essa notícia, o conteúdo dela é para o bem ou para o mal? Mesmo que a mulher fosse uma mulher que comete crimes, quem somos nós para julgá-la? Tem a polícia, tem um monte de métodos e situações que pode ser feito. Não precisa ninguém usar pessoalmente a sua vontade, a sua raiva, o seu ódio para operar a justiça, porque quem só faz a justiça é só Deus, que é capaz de a justiça infinita e misericórdia para todos nós. Eu gostaria de fazer realmente um comentário sobre essa questão, porque assim, a gente participa de vários grupos dentro das casas espíritas, do movimento espírita, e a gente vê que as pessoas passam, e muitas vezes a gente pensa assim, eu não sei se ela nem leu, porque o Kardec ele defende muito isso, né, para a gente descartar 9 verdades para não aceitar uma mentira. E muitas vezes chega algumas matérias ditas do Dr. Bezerra de Menezes, do Papa, de não sei quem, e bastava a pessoa clicar, respondendo até ali para o Cleito, que é um expert em tecnologia, né? Copia ali 4 ou 5 palavras, ali, uma frase, e coloca no Google, que ele te dá agora se aquilo é fake news ou não. Então, essas coisas elas vão se espalhando e vêm do Facebook para o Instagram, para o WhatsApp, para as outras redes, e assim vai. São coisas antigas e o cara muda a data e que o mundo vai acabar e a gente vai acreditando nessa bobajada toda aí. Então, assim, tem realmente bastante cuidado com isso, né? E o auxílio que o Cleito fala, você respondeu muito bem, as obras básicas, né? Vamos para as obras básicas. O que Kardec fala sobre isso? O que Jesus fala sobre isso, né? Então, lá nós vamos encontrar as respostas. Tem mais uma aqui, meu amigo.
Vamos ver se eu entendi essa daqui. Se passaram 2000 anos e ainda me parece que ainda não aprendemos a questão do julgamento ensinado pelo Mestre Jesus. O que você tem a nos dizer sobre isso? Nós temos só que ter esperança. é só aparência ou realmente ainda acontece? Aí depois, assim, no geral, e depois você nos esclareça se isso acontece no centro espírita. Rapaz, infelizmente isso ainda acontece em todo lugar. Infelizmente acontece. Nós somos seres humanos, não é? Você está em casa, o vizinho chega, aí você, vixe, olha o carro do cara. Comprou o carro novo, não falou nada para ninguém. Aí começa, aí daí vai. Então, só de uma pequena coisa como essa, nós começamos a julgar o vizinho, o amigo, o parente. Em todos os lugares nós temos a mania de fazer julgamentos errôneos. Então, nós temos que aprender com o Evangelho. Não julgar ninguém, tentar fazer isso. Porque, infelizmente, tem isso em todos os lugares. Infelizmente. Ainda tem. Por isso que nós estamos aqui na Terra ainda. Por isso que é uma expiação e provas ainda. Estamos aprendendo. E como a menina falou, não sei quem foi, estamos 2000 anos, ainda não aprendemos esse pequeno detalhe, que é a maledicência. Tentar evitar falar o que não deve. E assim, recentemente, me encantei com a Bíblia. E eu pude observar uma coisa que, assim, para mim foi muito interessante, que por mais que a gente ouve falar de Jesus, Nelson e os demais ouvintes, é a capacidade de Jesus de não julgar, não só pelas passagens ali que ele coloca, pelas histórias que ele conta, mas no dia a dia dele, quando a gente vai para dentro mesmo, para estudar o processo do Novo Testamento, como os evangelistas ali, como todas as passagens que eles citam, como Jesus respeitava o nosso livre-arbítrio. Era algo fenomenal, era algo assim extraordinário que ele fazia, para o respeito que ele tinha para com todos, do mais simples judeu até o maioral de Roma que estava ali presente na vida dele, como ele respeitava a todos. Era algo impressionante. Realmente. Nelson, nós não temos mais perguntas. Você tem quantos minutos nós temos aí em frente? 5 minutos. 5 minutos? Ah, então é o suficiente. Nós temos aqui uma leitura muito interessante do livro, uma lembrança maravilhosa. Jesus, Relações Luminosas, a inspiração das relações luminosas da nossa irmã Dufour, pelo médium Vanderlei de Oliveira. E o título do capítulo desse livro é, capítulo 3, Discernir faz bem, mas o julgamento é peso energético. Olha que bacana. O julgamento é um peso energético. Vai julgar? Cuidado. Ele vai pesar para nós. Então vem aqui uma passagem que ele fala o seguinte. A nossa irmã. É assim a lei de sintonia da vida. Se você escolhe a pior parte de alguém ou de algo, passa a carregar uma boa parcela desse mesmo contexto em seu magnetismo pessoal, em sua aura, piorando, em verdade, a sua própria vida. Quando você julga, estabelece em si mesmo condições e bases emocionais que o ligam à pessoa julgada, criando uma teia de energias semelhantes que o aprisionam, pois aquilo que você consegue ver e perceber no outro também lhe pertence. A maturidade emocional acontece quando você usa o discernimento das aquisições para perceber o outro, sem se fixar em nenhuma ideia ou concepção definitiva sobre ninguém. Analisar é uma postura de maturidade. Discernir faz bem. O julgamento é um peso energético. O discernimento aproxima e protege. O julgamento afasta, cria barreiras e vinculações indesejáveis. O julgamento é doença emocional. O discernimento é o raciocínio conduzindo o sentimento para criar o bem e o amor. O julgamento é a compulsiva necessidade humana de fugir de si mesmo e projetar no outro as sombras que prefere ignorar.
ele vai enquadrá-lo na lei de justiça, atraindo para os seus ombros o mesmo peso ou ausência da caridade que tenta colocar nos ombros dos outros. Foi por isso que Jesus nos alertou para o fato de que seremos julgados com o mesmo recurso que o julgarmos e seremos medidos e valorizados da mesma forma que medimos os outros. Essa é a mensagem da nossa irmã do For, pelo nosso médium Vanderlei de Oliveira, no livro Jesus e as Relações Luminosas, que nós tínhamos para deixar para todos.